Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Pereira e nós vamos fazer o culto do Evangelho no Lar completo, gravado, para que você possa fazer o seu aí também na sua casa. De repente você é sozinho professando a fé espírita, de repente você mora sozinho ou tem uma certa dificuldade em ler em voz alta, explicar alguma coisa do Evangelho, não tem problema, a gente faz juntos aqui o Evangelho e você vai acompanhando, tá bom? Você vai precisar de um recipiente com água, não precisa destampar nada, pode ficar tranquilo. Você precisa de um recipiente com água, um Evangelho e um livro edificante. Nós temos tudo isso aqui, só tem a água aí com você, tá bom? Na leitura edificante, nós vamos do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O item que caiu hoje é Viver em Paz. Viver em Paz. E lemos e explicamos, na sequência vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 25, Buscai e achareis, e o item que caiu é Observai os pássaros do céu. Certo? Aí no final a gente faz a prece final, nos colocando à disposição para a fluidificação da água, que na realidade ela vai ser fluidificada durante o Evangelho, né? Enquanto estivermos fazendo o Evangelho. E no final a gente só faz a oração, nos colocando como instrumentos para alguma fluidificação necessária, de repente o nosso fluido mais bem direcionado, enfim. O Espiritismo é ciência, o Espiritismo é religião, o Espiritismo é filosofia. Então nós temos que entender os três aspectos. Religioso, extraordinário, vamos ver a moral do Cristo, entender, pegar as técnicas para sermos melhores cristãos. Na filosofia, onde aurir, onde buscar essas técnicas para sermos melhores cristãos e principalmente modificar a nossa vida, modificar o nosso jeito de viver para sermos mais efetivamente seguidores do Cristo. E a ciência para nos dar a base de como funcionam as coisas. Então, precisa destampar água? Não, porque sai do meu perispírito para a água, não preciso nem esticar a mão, né? Os mentores vão fazer a fluidificação utilizando o meu fluido animal, que passa pelo vidro, que passa pela tampa, enfim, não tem o porquê abrir a garrafa, por exemplo, né? Sai de mim e vai para lá, sem essa necessidade. A energia que não vai ser barrada pelo vidro ou pela tampa, né? Não é assim que os espíritos vão colocar um remedinho pela tampa, e se for uma garrafinha pequenininha, eles vão ficar ali, né? Não é assim, né? A gente tem que ir com o espiritismo já entendendo a parte científica também como funciona, né? É muito importante que isso aconteça. Bom, vamos lá. Começamos então com a nossa oração inicial, e a nossa oração sempre é mentalizando Jesus. E como que a gente faz isso? Pensando no rosto dele como a gente acha que ele é. Dentro da nossa concepção de Jesus, mentaliza ele, tá bom? Pensa no rosto dele. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, notadamente o que me acompanha, meu guia espiritual, meu anjo da guarda, seu Otávio, cumprimento todos os guias espirituais, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos colocamos mais uma vez, Senhor Jesus, em contato com o Senhor, invocando o Senhor para conseguir elevar ainda mais o nosso pensamento, a nossa vibração, para tê-lo conosco aqui em nossa casa, na sua visita semanal, e desde já por isso, muito obrigado. Gostaríamos, no quesito agradecimento ainda, Senhor, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecer por tudo de ruim que já aconteceu na última semana, porque já foi, já aconteceu, já não devo mais, já não devemos mais, já não temos mais esse débito pendurado no nosso psiquismo, na nossa conta de infelicidade, já está pago, já foi, graças a Deus, e por isso muito obrigado. Gostaríamos, no quesito pedido, solicitar que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós,
o desejo de servir, de ser útil, de aprender, de aurir técnicas para segui-lo cada vez melhor, para entender da importância da sua segunda vinda com o Espiritismo, como Espírito de verdade, para que a gente consiga colocar em prática o que o Senhor ensinou da melhor forma possível. Sendo assim, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, os mentores queridos da nossa casa, ser uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. É isso, vamos lá. Viver em paz. No livro Segue-me sempre tem uma passagenzinha do Novo Testamento e Emmanuel, então, depois discorre sobre o assunto. O item que ele pegou, que Emmanuel pegou nesse Viver em Paz, é uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, versículo 13, capítulo 13, perdão, e versículo 11. E Emmanuel pegou só um pedacinho, vivei em paz. O Paulo, nesse versículo, na segunda carta aos Coríntios, aqui já está no final da carta aos Coríntios, ele estava encorajando as pessoas, falando da sua autoridade moral, por ser alguém que segue os passos do Cristo, não só cristão, mas alguém que segue os passos do Cristo. E ele então se coloca naquela situação de orientador. E no versículo 12, por exemplo, ele fala: toda vez que você se encontrar com outro cristão, com outro seguidor do Cristo, que você o cumprimente com o ósculo, com um beijo santo, que era comum naquela época. Mostrando que, dizendo para o pessoal de Corintos, o pessoal de Corinto, que o cristão ele deve ser reconhecido por outro cristão, mas pela sua ação, pela sua forma de agir, e não por algo exterior. E que no círculo íntimo dos cristãos que eles se cumprimentassem com um ósculo, com um beijo, o chamado beijo santo, né? Que era muito comum naquela época, e que não se deixasse de fazer isso. Era importante para o Paulo não deixar de fazer isso, desse cumprimento. Mas o que ele diz desde o versículo 10, passando pelo versículo 11 e versículo 12 do capítulo 13º da segunda carta aos Coríntios, é justamente essa situação de dar exemplo, mas dar um exemplo reconciliando com o outro, reconciliando-se consigo mesmo primeiro, depois reconciliando-se com o outro e vivendo em paz, entendendo que o outro tem seu limite, entendendo que o outro tem a sua evolução e que nós devemos nos preocupar rigidamente com a nossa evolução, conosco mesmo, e sermos tolerantes com os demais, porque cada um tem um grau de evolução. Então precisamos viver em paz, sempre aproveitando toda e qualquer oportunidade de reconciliação, dentro dessa ideia. Aí Emmanuel começa: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver, entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação, de ficar irritadinho, de ficar bravinho por qualquer coisa. É difícil. Claro que é difícil. Requer treino. Requer empenho. Requer disposição, vontade. E isso é importante que nós tenhamos. Vontade de ser melhor. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Se eu recebo uma exasperação, se eu recebo um golpe, se eu recebo alguém que está guerreando comigo, alguém que está de mau humor, alguém que está muito mal, e essa pessoa vem me atormentar de alguma forma, ou sua atitude, ou a forma de agir, num fato mais corriqueiro, no trânsito, na família, aquele que sempre fala as coisas que mais me incomodam e tudo mais. Se eu tiver serenidade, se eu tiver
uma certa tranquilidade, se eu tiver inteligência para raciocinar, eu vou ver que cada acontecimento e cada pessoa estão naquele ponto que lhe dizem respeito, ou seja, é o que a pessoa oferece. E a rigidez tem que ser comigo, com a minha evolução. Com o outro eu sou tolerante porque é onde ele alcança. É aquilo que ele é capaz de fazer. Repara carinhosamente os que te procuram o caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos, bravos, ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar vou de novo. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Toda vez que alguém age de uma forma mais agressiva, age de uma forma mais aflita ou aflitiva diante de problemas que de repente poderíamos considerar simples, nós podemos situar essas pessoas como crianças espirituais. A gente fala já há algumas décadas sobre essa situação, que cada um de nós, semelhante às etapas do corpo físico, recém-nascido, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, maduro, vamos colocar assim, não seria necessariamente isso, mas para a gente fazer aqui uma analogia, uma comparação, nós espíritas, muitos de nós espíritas ainda somos pré-adolescentes, muitos de nós espíritas já somos adolescentes, muitos de nós espíritas já somos jovens, muitos de nós espíritas já somos adultos, muitos de nós espíritas já somos maduros. Mas eu acho que nós não vamos encontrar em meio aos espíritas recém-nascidos, bebês e crianças. Mas entre aqueles que não conseguem entender as verdades espíritas, que vivem para o mundo, apenas para o mundo, para satisfação de cama e mesa, vivendo para chegar ao final de semana, vivendo para chegar às férias, para chegar ao final de semana e fugir de uma realidade, aqueles que buscam drogas entorpecentes, sejam elas lícitas ou ilícitas, para se satisfazer, para fugir da sua realidade que o machuca, que o oprime, são crianças espirituais. São crianças espirituais. Aqueles ainda que agridem as outras pessoas, que vivem apenas por birra, ateuzinhos birrentos, esse tipo de gente que se revolta contra Deus, são crianças. Igual a criança se revolta com o pai e com a mãe quando recebe uma chamada de atenção ou é convidado a ter responsabilidade sobre seus atos, que grita: eu te odeio, eu não gosto de você, eu não quero saber de você. Um adolescente rebelde que não quer fazer a sua parte, mas quer que tudo caia do céu. Que passou a vida inteira sendo mimado e agora, quando a vida começa a mostrar as suas reais dificuldades no mundo lá fora da proteção da casa, ficam extremamente irritadiços, bravos com tudo, rebeldes sem causa, destruindo as coisas, incomodando as outras pessoas. Assim também são aqueles espiritualmente falando. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Conserva a lei do equilíbrio sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz
consigo mesmo é o serviço de poucos. Frase fenomenal. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E nós espíritas temos que buscar isso. Por que eu falo nós espíritas? Porque espírita é cristão, na mais perfeita acepção dessa palavra. Então nós temos que buscar a paz conosco mesmo. E eu só consigo paz comigo mesmo quando eu entendo que o mundo não está me ferindo, que todas as coisas não estão concorrendo, que o universo não está concorrendo para me punir, porque eu não sou o centro do universo. Eu não sou a única pessoa que existe no mundo. Isso quem acha é o egoísta, é o egocêntrico. O que é egocêntrico? Eu sou o centro do universo. Então, desencarnou um parente meu, é Deus me punindo, é Deus querendo me fazer mal. Eu fico doente, é Deus querendo me fazer mal. Há um acidente de trânsito e bato o carro, é Deus querendo mal. Para mim, por que está fazendo isso comigo? Não é? Vou levantar alguma coisa do chão e dar aquela travada na coluna. Que mal eu fiz a Deus, porque agora também isso aconteceu comigo. Por que eu estou responsabilizando Deus? Será que eu sou criança ainda espiritual? Criança espiritual não. Quem reclama de tudo isso, colocando a responsabilidade no outro, é adolescente espiritual. Então, será que nós somos adolescentes espirituais ainda? Será que não está na hora de crescer já, espiritualmente? Viver de qualquer modo é de todos. Qualquer um pode viver do jeito que quiser. Você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, nenhum de nós tem nada a ver com isso. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. É isso que nós devemos buscar. Viver em paz conosco mesmo. Porque aconteça o que acontecer, você estando bravo, você estando nervoso, você estando encarnado, você estando desencarnado, a Terra continuará sendo firme e o Sol vai nascer. Olha, ninguém está preocupado com você. Não é verdade, tem muita gente preocupada conosco. Mas não é todo mundo que está preocupado com você. Porque você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Nós temos na Terra encarnados mais de 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas você conhece? Vamos imaginar que você seja um desses famosinhos da internet? Essas coisas vazias que tem na internet com milhões de seguidores? Corpos absolutamente vazios? Dá-se até a impressão de que não tem alma nenhuma ali, se isso fosse possível. Tamanho vazio que tem ali dentro. Com milhões de seguidores, tá? Não conhece esses milhões. Mas ainda que conhecesse esses milhões de seguidores, no Brasil há 220 milhões de pessoas. Imaginando que você conheça todos os 220 milhões de brasileiros que tem no Brasil, ainda faltam 8 bilhões de pessoas que não fazem a mínima ideia que você exista. E que não vivem para te atingir. Nem aqueles 220 milhões que tem no Brasil não vivem de uma forma para dificultar ou facilitar a sua vida. Você vai encontrar em uma mão, e ainda vão sobrar dedos, pessoas que se importem com você. Entenda isso de uma vez por todas. Isso não é importante. A não ser quando a gente está meio mal. Mas isso não é importante. Quantas pessoas se importam com você. O que é importante é com quantas pessoas você se importa. Quanto tempo você dedica a fazer o bem para as pessoas que precisam? Com quantas pessoas você verdadeiramente se importa? É essa a pergunta que nós precisamos fazer para poder viver em paz. Porque veja bem, alguém fez um mal para mim, seja ele qual for, que importância tem essa pessoa para mim? A partir do momento que essa pessoa me quer mal, ela não tem nenhuma importância para mim. Por que eu vou ficar dando importância para ela pensando nela o tempo todo? Lembrando o que ela fez?
Plantou, é uma criança espiritual, é um adolescente espiritual, é um jovem espiritual. Jovem espiritual dificilmente vai fazer isso, mas enfim, é um jovem espiritual. Entenda que aquela pessoa é daquele jeito e siga a sua vida, vive em paz. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Claro que cada dificuldade é uma dificuldade, mas, por exemplo, você vive numa família que você tem 3 filhos e um deles desencarna. Você tem 2 que ainda precisam de você. Aquele que desencarnou, ele precisa de você de uma outra forma. Mas você tem 2 que ainda ficaram aqui que você precisa dar a sua contribuição. Quantas pessoas são importantes para você? Não, mas eu amo todos iguais, mas eu fico nesse desespero e tal. Sabemos, deve ser um negócio terrível. Mas apegue-se na quantidade de pessoas que são importantes para você. Que você precisa doar-se. Não tem outra forma de ser feliz senão fazendo o outro feliz. Não tem outra forma de viver senão em paz. O resto é dor de cabeça o tempo todo, é sofrimento o tempo todo. E é do mundo que vai ficar aqui. E a gente não é um ser humano que, por ser espírita, estamos vivenciando uma experiência espiritual. Nós somos um espírito imortal, com milhares de encarnações, e essa aqui é mais uma. Precisamos ter esse discernimento o mais rapidamente possível. De verdade, não aqui nos lábios, mas aqui no coração, porque aí nós vamos entender que seja qual for o motivo da minha doença, vai passar e vai acabar, porque é típico do mundo que nós estamos. Então vai passar, como as coisas boas passaram e outras dificuldades terríveis que nós tivemos também passaram. Que a dor da separação, a saudade da separação daqueles que nos precedem no plano espiritual, que morreram, os corpos morreram antes da gente, essas pessoas continuam vivas e voltaram para casa. Não estão mais na prisão, se a terra era para elas uma prisão, não estão mais no hospital, se a terra era para elas um hospital, não estão mais na escola, se a terra era para elas uma escola. Voltaram para casa, isso é bom. Mas a gente precisa levantar a cabeça e não olhar só para o nosso umbigo, achar que Deus está me punindo. Durante 25 anos eu fiz atendimento fraterno. E muitas pessoas diziam assim para mim: Fábio, por que eu estou sendo punido? Eu falei: como assim? Ah, morreu um irmão meu, depois de ao contrário, morreu meu pai, depois de um certo tempo morreu minha mãe, depois morreu um irmão meu. Por que Deus está me punindo? Você tem atendimento fraterno, você tem que ser ombro amigo para aquela pessoa. Então você não vai escancarar imediatamente a situação para a pessoa. Agora, o pai, a mãe e o irmão tinham planejamentos encarnatórios que não dizem respeito a ele. E necessidades evolutivas que não dizem respeito a ele. Por que essa ideia de que ele é tão importante que Deus resolveu tirar o pai, tirar a mãe e tirar o irmão dele? É a síndrome da autoimportância exagerada, como diz a professora Lucilena Galvão. Precisamos entender que não é assim. Voltaram para casa. Nós somos espíritas, nós sabemos que é assim. Eu não acredito que existe a vida após a morte, porque a vida após a morte existe. Então não é uma questão de crença, é uma questão que existe. É a mesma coisa que falar assim: não, eu acredito na lei da gravidade. Você não tem que acreditar na lei da gravidade. Se você tropeçar, você cai para baixo. Simples assim. E a Terra está girando numa velocidade incrível, a gente não cai porque a gente tem a lei da gravidade segurando a gente aqui. É simples assim, né? Ah, eu acredito na lei da gravidade. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, faz acho que umas 2 semanas, estava conversando por WhatsApp, a pessoa falou assim: olha, eu li uma reportagem sobre Einstein, eu acredito que ele estava certo mesmo com essa coisa da relatividade. Não faz diferença, bem, se você acredita ou você não acredita. Essa importância que a gente se dá, né? Por isso que a gente se ofende tanto.
Por isso que a gente acha que Deus está punindo a gente. Por isso que a gente acha que está acontecendo alguma coisa, que o universo está conspirando a meu favor ou contra mim. Pensa nessa situação, universo. Só o que é observável, universo observável, estão falando daquilo que é possível ver com telescópios, é um negócio tão gigante, mas tão gigante que é impossível até descrever o número de estrelas que existem no universo observável. Tem que colocar um número com uma quantidade gigantesca de zero em cima. De tão grande que é esse universo. E você acha mesmo que porque você quer comprar um carro novo, então você põe a foto do carro e olha para ele e o universo vai se mexer para você comprar aquele carro? Isso é um bebê espiritual que acha que se ele chorar de uma forma diferente ganha uma mamadeira. Ou a mãe vem tirar a fralda, ou o pai vem tirar a fralda. Entenderam a comparação? Jesus falava por parábolas e no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Buscai e Achareis, tem uma delas que é observar os pássaros do céu. Claro que a gente não vai interpretar isso ao pé da letra, porque seria sermos vagabundos. Em outras palavras, o Evangelho não usa o termo vagabundo, quem usa sou eu, né? Enfim, seríamos vagabundos preguiçosos, que fica lá e espera que Deus faz o resto. Não é isso. É o grau de importância que precisamos nos entender, nos situar. Observai os pássaros do céu, diz Jesus, isso está em Mateus? Sim, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto ele está, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, por sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não precisa ficar ostentando. Vive. Que diferença faz se você está usando uma camisa de 50 mil reais ou se você está usando uma camisa de 5 reais? Não é mais importante o corpo do que aquilo que você veste? Claro que a roda da economia tem que girar e tudo mais, mas para quê? Essa é a pergunta. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado na sua estatura? Qualquer um de nós que queria ser um pouquinho mais alto, você consegue aumentar 1, 2, 3, 5, 10 centímetros na sua altura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não fica ostentando, não faz sentido. Ah, saiu uma bolsa que custa 20 mil reais e tem fila porque as pessoas têm que mostrar aquela bolsa que tem a marca não sei qual e aparece, ou então tem um sapato que a sola é vermelha, aí custa uma fortuna, aí a pessoa compra aquele sapato e dá um jeito de ficar mostrando a sola para o outro saber que é caro, que comprou caro. Tanto o sapato da sola vermelha quanto a bolsa eu acho ridículos, inclusive. Né? A bolsa parece uma sacola de mercado, né? Que é importante para você colocar as coisas dentro, mas e aí? Que diferença faz? É esse tipo de coisa. Não fica se preocupando com essas coisas. Se preocupe em viver em paz, porque onde está o seu coração é onde está o seu tesouro.
Se essas coisas são importantes para você, se a opinião do outro é importante para você, dessa forma, que você faz de tudo para que os outros te notem, vai se tratar que você tem problema seríssimo. Seríssimo. Você tem problema grave, tem que tratar, porque são problemas da alma, e aí quando chega no plano espiritual, com isso aí dá BO, dá problema, então vai se tratar já. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Nós temos uma esperança diária, que todos não, que é muita gente, a maioria de nós fazemos, que é colocar o despertador para o outro dia. A gente não sabe se a gente vai estar encarnado no dia seguinte. A gente faz isso por prudência, porque temos compromissos a cumprir. Não é? Então use a prudência nas coisas. Mas não se preocupe muito com o dia de amanhã. O problema da ansiedade, via de regra, é: o ontem foi maravilhoso, amanhã, meu Deus, como será? E eu não estou preocupado em viver o dia de hoje, porque eu nem sei se vai chegar amanhã na forma que eu estou hoje. E tudo muda num piscar de olhos na nossa vida. De repente muda tudo. Você está num feliz casamento hoje, você piscou os olhos, você está separado. Você está numa posição financeira maravilhosa, num piscar de olhos, você não tem mais nada. Alguém pode ter tirado de você, ou simplesmente você descobre um grande problema que zerou a sua vida financeira. Um emprego que você perde. Pode acontecer. Ah, Fábio, eu sou funcionário público. Tudo pode acontecer. A gente não sabe o que se passa na cabeça daquela gente que a gente pôs no Congresso. Né? Vamos viver o dia de hoje bem, com responsabilidade, viver em paz conosco mesmo, fazendo o certo e buscando o Cristo, buscando fazer o certo. Não vamos, como respeitosamente, evidentemente, fazer como nossos irmãos evangélicos que acham que buscam a Deus nos templos e vão ter prosperidade. Pode até acontecer, não vai ser por Deus, evidentemente, e todos nós sabemos como funciona o plano espiritual inferior, muito bem organizado como é, que verdadeiramente mantém as pessoas prosperando para continuarem naquela situação de falta de conhecimento de si mesmo e falta de paz interior, enfim. Não é? Então não vamos achar que Deus está provendo tudo que vai nos acontecer, até porque o Salmo está errado, a tradução foi errada, propositalmente ou não, mas a tradução foi errada. Não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não me faltará. É muito diferente de nada me faltará, de não me faltará. Então é nesse ponto que a gente precisa se atentar. Nós somos espíritas, não somos mais crianças espirituais que simplesmente repetem o que os outros falaram. Não somos mais pré-adolescentes que sabemos de tudo e ninguém mais sabe de absolutamente nada. Também não somos, espero, não somos adolescentes espirituais, rebeldes de tudo, achando que todo mundo está contra a gente e só a gente que está certo. Mas acho que somos já jovens espirituais, alguns adultos espirituais, alguns maduros espirituais, né? Para já entender que não é assim. Não vou dar muita importância para o futuro, porque eu não sei se eu vou chegar lá encarnado, mas vou ser prudente, buscando primeiro o reino dos céus, ou seja, buscando primeiro a paz, a justiça, fazer o certo em vez do fácil. E o resto vai acontecendo conforme tem que acontecer. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Esse é o nosso convite hoje. Vive em paz consigo mesmo. Tá bom? É isso.
Elevemos mais uma vez o nosso pensamento até Jesus. Agora vamos para a fluidificação da água. Durante todo o Evangelho já houve o preparo da água e agora é a finalização com o nosso desejo que nós vamos fazer na oração, para quem nós gostaríamos que essa água fosse um fluido reparador, regenerador, né? Não só reparador do corpo físico, mas também reparador do perispírito, da psique, do psiquismo humano, e a gente vai nomear quem a gente gostaria para justamente acontecer a fluidificação, a finalização da fluidificação que aconteceu durante o Evangelho, enquanto nós estávamos aqui no Evangelho, tá bom? Não é passe de mágica, tá? Vamos lá. Preciso esticar a mão? Não, mas se você se sente melhor com isso, estique, acabou, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Dr. Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando assim todos os guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez como instrumentos e pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições e nem que esse instrumento seja falho a ponto de entravar a fluidificação da água, e que nesse momento, então, em que cada um de nós vai pensar na pessoa que gostaríamos que recebesse o auxílio perispiritual, psicológico e físico, que essa água pode ser um benéfico remédio, que o Senhor nos ajude, por favor. Muito obrigado, Senhor. Falando em obrigado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco toda vez, pela luz que o Senhor espalha em nossa casa, todo o Evangelho que nós o convidamos. Muito obrigado pela visita, portanto, não só do Senhor, mas de todos aqueles que, com bons objetivos ou não, estiveram na nossa casa hoje. Nosso muito obrigado pela visita. Sendo assim, então, mestre querido, muito gratos pela sua presença, finalizamos e encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Então é isso, meus amores. Quarta-feira que vem tem mais. Eu sou Fábio Pereira, esse é mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, na nossa gota de Espiritismo. Fiquem com Deus. Um beijo para você que fica. Tchau.